E aí, pessoal, beleza? Eu primeiramente gostaria aqui de estar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar gravando vídeo. Eu também gostaria aqui de mandar um salve para o meu amigo Jonathan Gonçalves, também para o meu amigo Carlos Eduardo, que mora lá na rua da minha mãe, que cresceu comigo, conhecido mais como Cadu, e também para o diácono aqui da igreja, que faz parte do ministério junto comigo, o diácono Amiel, tá ok? Fica aí esse salve para essas pessoas. Eu serei rápido, só queria deixar uma palavra de Deus para vocês, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 7, que está escrito assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Eu consigo observar no texto que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo, um homem muito conceituado, tanto que quando ele vai começar a fazer a sua autobiografia, lá, se eu não me engano, em Gálatas capítulo 2, quando ele está falando para Pedro, que ele resistiu na cara de Pedro, porque se tornou repreensível a sua dissimulação, porque quando estava com os gentios, ele se comportava como gentio, mas quando ele estava na frente dos judeus, dos cristãos judeus, ele se comportava como judeu e se desfazia, se dissimulava dos gentios, de tal forma que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então, por causa dessa atitude de falsidade, Paulo ele vai resistir, vai repreendê-lo na frente de todos. Então nós observamos também que ele vai fazer uma autobiografia completamente orgulhosa. Eu, apóstolo Paulo, nascido e criado na tribo de Benjamim, Israel, de israelita, circuncidado, lá no X dia em que era necessário e que é colocado para todos os judeus, e blá blá blá, e eu sou o cara, e eu sou conhecedor, e nasci e aprendi no pé de Gamaliel, que não era só chamado de Rabim, mas de Rabã, que quer dizer mestre dos mestres. O próprio Rabim olhava para Gamaliel e falava: ele não é Rabim, ele é Rabã. Está entendendo o que eu estou te falando? Então nós vemos aqui um homem orgulhoso, um homem prepotente. E já nesse capítulo 12 de 2 Coríntios, no verso que eu acabei de ler em diante, ele já está uma pessoa mais humilde, porque um espinho na carne foi colocado em si, de tal forma que um anjo de Satanás sempre esbofeteava. Então ele orou para que Deus tirasse dele esse espinho. E Deus vai lhe responder: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então nós podemos observar aqui que a fraqueza do ser humano, ela existe e ela é necessária. Ela não só está ali, como ela se faz necessária para um propósito, porque um robô, uma calculadora, um computador, ele é perfeito. Ele não tem uma sombra sequer de fraqueza. Ele não tem sequer uma variação de erro. Mas o ser humano, ele foi criado de uma maneira tão amorosa, tão complexa, de uma maneira tão sublime, que lhe foi dado a liberdade. E para a liberdade atuar e existir em sua
plenitude, em sua completude, é-se necessário que haja o erro, é-se necessário que haja a possibilidade de você fracassar, porque não há outra maneira de você aprender e evoluir a não ser através dos erros. Cristiano, na verdade, aquele que aprende com o erro dos outros, ele é sábio, e aquele que aprende com seus próprios erros, ele é inteligente. Eu discordo. Eu acredito que aquele que aprende com seus próprios erros, ele é a pessoa mais sábia que existe, porque ele sabe pela sua própria experiência, e não existe coisa melhor do que saber com a sua própria experiência. Aí você vai chegar para uma pessoa que está passando determinada coisa e você vai ficar contando a experiência dos outros, vai ficar falando de fulano ou de um livro que você leu que fulano tinha passado, e a sua vivência e a sua experiência, o medo de querer errar tem acabado com a vida de muitos, tem destruído a oportunidade de crescimento de muito, não o crescimento aparente. Não, vou botar aqui um terno e uma gravata e vou mostrar para eles que eu sou santo e que eu não erro. Mentira, eu erro, tu erra, nós erramos e sempre erraremos, porque erro é necessário para evolução e crescimento. E é isso que Paulo entende, e ele fala que ele tem prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas perseguições, porque quando ele pensa que ele está fraco, é então que ele está forte. Fique com esse vídeo, compartilhe, curta, se inscreva, mostre para seus amigos, aprenda, e até o próximo vídeo. Tchau!